Olá, vamos fazer uma pintura para jardim? Hoje iremos utilizar uma pintura que você pode pintar madeira, cerâmica, uma pintura que é para peças de exterior. Você pode deixar que não vai trocar de cor, não vai mofar, mas tem que pintar tudo. Vamos aprender? Aqui nós vamos utilizar espetos. Esses espetos, eles são de MDF. Então, quando nós utilizamos MDF junto com essa tinta, nós precisamos pintar tudo. Então, aqui eu uso um pincel bem macio, 0,5716. É um pincel para não deixar marcada a nossa peça. E eu vou utilizar a cor rosa escuro. Então, iremos utilizar a tinta acrílica para exterior, que é a nossa acrílica brilhante. Então, eu pinto toda a peça, não deixando nenhum espaço para que a água não entre. Se a água entrar na nossa peça, vai estragar. Então, por isso que precisamos pintar toda. Quando é cerâmica, não tem necessidade. Você pode pintar somente algumas partes da cerâmica. Agora, em madeira, a gente precisa pintar tudo. Então, eu pinto toda a volta, não deixando nenhum espacinho para que a água entre. Pronto. Assim, eu deixo secar. Depois de umas 4 horas mais ou menos, eu passo uma segunda demão. Eu já tenho uma aqui pronta. Veja, aqui no meio eu pintei com amarelo. Então eu pintei toda com rosa escuro e depois aqui com amarelo. Vamos fazer também um stencil. Eu uso um stencil da Acrylex, que é um stencil que tem arabesco, mas nós iremos utilizar somente a florzinha. Então eu faço uma mistura. Essas tintas, elas são miscíveis. Eu pego um pouquinho do rosa e um pouquinho do marrom e faço uma misturinha. Bem pouquinho, porque a gente só vai fazer o stencil. Um pouquinho do preto. Pronto. Eu venho. Como nós vamos fazer stencil, eu tiro bem o excesso, para que a tinta não passe por baixo. Venho aqui na minha peça e vamos fazer o stencil. Eu dou umas batidinhas. Veja, é só isso, bem rápido e prático de fazer. Dou umas batidinhas e vai formando as florzinhas. Bem rápido, não é? Bem, antes da gente começar a sombrear, a gente vai fazer o miolinho primeiro. Eu vou usar o pincel 0,5914. Esse pincel é o pincel angular, então ele tem uma pontinha um pouco maior. Eu coloco água e vamos fazer uma sombra de um lado só do nosso miolo. Então eu venho aqui no nosso pratinho, só com um pouquinho de tinta, só na pontinha de cima. Eu dou uma misturada. Tiro um pouquinho do excesso da água e misturo. A gente vai vir aqui no nosso miolo e a gente vai fazer uma luz ou uma sombra. Só na parte de baixo. Eu limpo, se teve excesso de tinta, eu dou uma limpadinha. Pronto. Agora a gente vai fazer isso, essa sombra em toda a flor. Então a gente tem que perceber mais ou menos aonde que está a flor que está em cima e a flor que está embaixo. Então aqui eu já risquei, todas as flores que tiverem embaixo, eu vou fazer uma sombra na parte de fora deles. Então eu vou pegar um pouquinho do rosa escuro e um pouquinho do preto. Eu faço a mesma coisa, dou uma misturada nos dois. Mas cuidado para a parte de baixo do pincel não sujar, tem que estar limpinha. Misturo. Eu venho e vejo aonde que é a parte de baixo e a parte de cima. Venho e faço a nossa sombra. Vou na próxima. Veja, essa daqui ela está em cima. Então, a parte de baixo tem que ter sombra. Então, eu venho aqui atrás dela e vamos fazer uma sombra. Teremos que fazer isso em toda a flor. Agora a gente vai utilizar um pinta-bolinha
e eu uso o número 2 mais ou menos. Então eu venho aqui em todo ao redor da nossa flor e vou fazer uns miolinhos. Então eu ponho amarelo, laranja, um pouquinho de marrom e vou fazendo bolinhas em toda a volta. Troco de cor, uso um pouco do amarelo, um pouquinho do marrom. E agora um pouquinho do marrom. Pronto. E o nosso espeto de flor já está pronta. Na folha, eu pintei, nós usamos o verde folha com um pouquinho de preto. Então eu misturei as duas tintas e fiz igual aqui na nossa flor. Eu pintei. Para fazer a sombra, eu uso o pincel angular também, mas só que eu uso a cor preta, um pouquinho do marrom, para não ficar tão escuro. Então eu venho e só faço a nervurinha da nossa folha. Se vocês quiserem, pode sombrear um pouquinho as laterais, só para deixar um pouquinho mais escuro, para ficar com sombra. E do outro lado, se vocês quiserem, podem passar branco para dar uma iluminada. O cabinho também eu fiz da mesma forma, eu só peguei a tinta marrom e pintei todo o cabinho. Agora vocês precisam aguardar a secagem. A secagem precisa ser de 24 horas. Depois de 24 horas, vocês podem enfeitar o seu jardim, a sua casa. Uma dica bem legal é colocar esses espetos no vasinho. Nesse vasinho eu coloquei, um vasinho qualquer de cerâmica. Dentro tem uma argila e eu espetei esses vasinhos. E depois eu só enfeitei com musgo. Se vocês quiserem também dar uma enfeitadinha, assim como eu fiz, eu coloquei uma abelhinha só para dar um charmezinho. Mas se vocês quiserem também, pode pegar esse espeto e espetar direto na grama, não precisa colocar no vaso. Simplesmente espeta, só que ele tem que estar todo pintado, não esqueça disso. Gostou dessa técnica? Entre no nosso site www.acrylex.com.br e você vai encontrar essa e muito mais.